A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do nosso Senhor Deus, ao vivo agora em todos os canais, para mais de 25 países. Então, independente de como ou onde vocês estejam nos acompanhando neste momento, sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as Escrituras Sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, o que explica as cores de fundo de nossos cenários e as cores de nossas vestes santas. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 funções quem tem essas 2 autoridades espirituais. Por isso nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. E lembrando que todos nós aqui somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. E leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E eu estou aqui mais uma vez nesta live, cumprindo a minha missão, que é meu dever, que é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Estarei ministrando 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, para ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estarei dando início ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, para mais honra e glória dele. Hoje estarei sorteando os benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Por que bendito? E por que ímpar e par? Eu explico para vocês. Rebanho, porque diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, o Senhor deixou claro que nós somos os seus rebanhos, incluindo no livro de João, capítulo 10, palavras do próprio Senhor Jesus o Cristo, que nós somos os seus rebanhos. E também o bendito é uma classe de promessas, que lá em Mateus 25, do versículo 31 ao 46, deixa bem claro: aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Jesus deixou bem claro que não é bom que ninguém ande só, sempre andem no mínimo 2 juntos. E lá em Lucas capítulo 10 é possível nós estarmos examinando isso. Tudo que nós fazemos, falamos e apresentamos é sempre 100% firmado. É 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Estarei dando início ao primeiro rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus, e o primeiro é o rebanho bendito par, de número 12, e rebanho bendito ímpar, de número 11. Escolha seu número de 1 a 12, e no decorrer da live você estará recebendo uma palavra revelada do nosso Senhor Deus, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E antes de sortear, eu pulei a oração, perdão, gente. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos estar dando início à ministração de uma oração, para que o Senhor possa continuar me usando, para ser um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para falar ao coração de todos vocês, sem manipulação, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano. Para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz,
a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E haja o sangue do Senhor Jesus jogada, que haja o sangue do Senhor Jesus Cristo, destruindo todo espírito imundo e toda barreira que tentasse levantar contra a sua obra, a tua verdadeira palavra sendo ministrada. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para todos que estão chegando agora. E lembrando sempre que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram os sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, e Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E deixando bem claro que sorteio é diferente de aposta, que aí é onde entra a loteria, entra a aposta. Aqui é sorteio, estamos seguindo com as escrituras da Bíblia Sagrada. Eu aposto que alguém tem que dar alguma importância para poder Exatamente. participar. E aqui não, aqui basta você falar aí com o Espírito Santo, nosso Senhor Deus, no seu pensamento, pedindo para ele falar ao seu coração através de um livro, através de um número de 1 a 12 ou de 1 a 7, para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. Vamos ao sorteio dos livros a ser ministrado para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando sempre que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários. A inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, pois o próprio Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Examinem lá em Mateus capítulo 12. E o livro é o livro de Zacarias, que contém 14 capítulos. Livro de Zacarias, que contém 14 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Lembrando que no final da live nós reservamos 12 minutos. Suas dúvidas com porquê, para que e como sobre as Escrituras Sagradas. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para todos que estão chegando agora, para todos que estão por vir. Lembrando que essa live vai ficar salva em alguma das redes sociais, para você prestar atenção nos livros e capítulos citados, nas ministrações e para fazer a sua obra para com o nosso Senhor Deus, levando ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Livro de Zacarias, capítulo 7. Zacarias, capítulo 7, para a meditação do rebanho bendito par de número 12. Livro de Zacarias, capítulo 7. E para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11. Livro de Zacarias, capítulo 8, para a sua meditação. E vamos à ministração de uma oração, lembrando que as nossas orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 6. Mas todos aqueles que querem continuar recebendo orações, mesmo após o término da live, basta estar se inscrevendo ou seguindo nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para continuar recebendo as orações e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Como foi explicado no início da live,
rebanho bendito ímpar e par, porque o Senhor Jesus deixou bem claro que é necessário que no mínimo andem 2 juntos. Livro de Lucas, capítulo 10. Então nós colocamos sempre 2 rebanhos acompanhados, mas cada um deles tem uma palavra do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja através da tua santa palavra sendo ministrada o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça para que os teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, limpas e libertas pelo sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, chegando a alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A paz, a graça e a alegria, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando que no final da live nós interagimos mais nos comentários, tiramos suas dúvidas com porquê, pra quê e como sobre as escrituras da Bíblia Sagrada. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. Deixando bem claro, nós estamos aqui nos ajuntando com todo mundo. Estamos dando aí a oportunidade para todo mundo se ajuntar conosco e também nos ajuntamos com todo mundo. As lideranças de nós aqui, entre nós, dentre as nossas 12 igrejas virtuais, nós frequentamos qualquer um templo físico e nunca vamos de mão vazia. Sempre levamos uma oferta para estar interagindo com todas as denominações. Nós ceamos em outras denominações que não fazem parte da nossa bandeira, porque a nossa bandeira é a bandeira do Senhor Jesus Cristo, da palavra do Senhor Deus, das Escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E abençoado ali que acordou às 3 horas da manhã e foi orar corretamente para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E vamos dar início à ministração no livro de Zacarias, capítulo 7, do versículo 8 ao versículo 14. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário ler o capítulo todo, seja onde você estiver, para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. E vamos à ministração no livro de Zacarias, capítulo 7, do versículo 8 ao versículo 14. E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: Assim falou o Senhor dos exércitos, dizendo: Executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um a seu irmão. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente o mal, cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar, e me deram o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações duros como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, donde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, como ele clamou, e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os espalharei com tempestade entre todas as nações, que eles não conheceram, e a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 7 do livro de Zacarias, vemos a consequência de não
darmos ouvidos à voz do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então é sempre muito importante a gente estar examinando cada vez mais a nós mesmos, como o próprio Senhor Jesus deixou bem claro. Examine a si mesmo, tire a trave do seu olho, para que você enxergue claramente, para ajudar a tirar o argueiro do olho do seu irmão. Então devemos tomar muito cuidado para não estarmos ouvindo muito da palavra do homem, muito da vontade do homem, muito da religião do homem e nada da palavra do Senhor Deus. Pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, que nós trazem dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, deixando bem claro que não estamos tirando a utilidade dos templos físicos, apenas lembrando que há diversidade de ministérios e para formar o corpo de Cristo é necessário cada um membro, ou seja, cada uma denominação, estar junta, unida, interagindo uns com os outros, suprindo aquilo que no outro falta, e não tentando fazer uma cópia mal feita da mesma coisa que o outro está fazendo. E essa é apenas uma das mais de 40 denúncias em que estamos já há mais de um ano na internet oferecendo, e que o prêmio somado já ultrapassou 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, em que o dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados e mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro, para que vocês, independente de tendo ou não conhecimento, discernimento ou até temor das Escrituras Sagradas, possam ter material de trabalho para se posicionar, para verdadeiramente exercer juízo e justiça, como mandam nas Escrituras Sagradas. O abençoado ele comentou que na igreja dele não aceita oferta de estranhos, ou seja, vocês fazem acepção de pessoas até na hora de receber a oferta. Entendi, mas nós aqui não fazemos acepção de pessoas em nada. Pois lembrando a todos vocês, nós fazemos um convite para todos vocês, sejam vocês também membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o número de 1 a 12. Pois toda live, além de estar recebendo orações, você também vai estar recebendo no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e depois da live, do término das lives, continuará recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, também pelo nosso sacerdote e apóstolo. E também, para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar se inscrevendo ou seguindo e deixar nos comentários: eu sou membro da igreja virtual, Igrejas Benditas, e sou o rebanho bendito de número, escolhe o seu número de 1 a 12, para você estar recebendo toda madrugada orações e toda live 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E para ser membro dessa igreja virtual, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois o próprio Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E precisamos examinar e crer no Senhor Deus como está escrito, pois foi como ele determinou. João 7, versículo 38 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus, a estarem recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Estamos aqui sempre ao vivo a partir de 00h07 até 1h12, com orações e ministrações durante toda a live. E mais 12 minutos no final, estando interagindo com vocês, tirando suas dúvidas com porquê, para quê e como, sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus. E o próximo rebanho é o rebanho bendito par de número 8 e o rebanho bendito ímpar de número 7, a estarem recebendo uma palavra revelada no nosso Senhor Deus para a sua meditação, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A mensagem comentou sobre, falando que eu falei que a igreja dele faz acepção de pessoas e não de atitudes. E aí ele comentou aqui: aqui nós temos uma faculdade gratuita, 2 hospitais e servimos almoço em todo o culto. Somos os maiores doadores de sangue do mundo. Parabéns, vocês não fazem mais que a sua obrigação. Porque o templo físico tem o dever e a obrigação de fornecer alimento para os 4 alimentos: alimento para o corpo,
alimento para a alma, alimento para o espírito e alimento para a aliança do jugo e do fardo do Senhor Jesus o Cristo. Tanto é que a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil leva muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro, oportunidades e recursos para todos fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além dos obreiros receberem o seu salário, como é mandamento nas Escrituras Sagradas. Exatamente, para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E também todos têm a oportunidade de pregar, independente dos seus recursos ou condições financeiras e independente também do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada, como está determinado na palavra do nosso Senhor Deus. E você quer levar uma verdadeira obra do Senhor Deus para a sua região, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, ou então independente dos seus recursos e condições financeiras, entre em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, pois estamos ao vivo agora em todas elas e a nossa produção vai estar retornando o contato, tirando suas dúvidas e te interagindo com todos vocês, entrando em contato com as informações necessárias para você levar uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Livro de 2 João contém somente um capítulo. 2 João, capítulo 1 e único, para a meditação do rebanho bendito par de número 8 e para o rebanho bendito ímpar de número 7. Livro de 2 João, capítulo 1 e único, para ambos os rebanhos estarem meditando. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Abençoado, já que a sua igreja está verdadeiramente cumprindo as escrituras sagradas do nosso Senhor Deus, entre em contato com o seu líder e peça para ele entrar em contato conosco, mas nós temos aí a nossa oferta, a nossa denúncia de número 2, em que se nós formos convidados pela igreja, templo ou congregação, e esse lugar não tiver uma única das 4 atividades, que são a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, a igreja recebe o prêmio de 4 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mais de 50 denúncias que os prêmios somados já ultrapassou 1 bilhão de reais. Apóstolo? Bom, você pode ter certeza que se não tiver essas 4, se não tiver uma dessas 4, ela vai receber 120 milhões de reais, tá bom? Só de você abrir a boca e falar o que ela está fazendo, a gente já sabe que uma dessas 4 eu sei que está lá. Tá Exatamente. Bom? Só no fato de você falar que ela não recebe a oferta, uma delas já está lá. Não, ela falou que só recebe oferta de membro. Pronto, então. Faz exceção de pessoas. Entendeu? Só no fato de você falar também, bem claro, né, que lá todo mundo não tem acesso à pregação, já tem mais 2 nesse negócio aí. E todos aqueles que estiver praticando uma dessas 4, vai ter problema seríssimo. Exatamente. E aqui deixando bem claro, nós não temos nenhuma religião, nem ensinamos nenhuma religião. Nós somos seguidores e praticantes da palavra, do evangelho e da justiça do Senhor Jesus o Cristo e cremos no Senhor Deus, como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir a nada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui trazendo a palavra do Senhor Deus sendo ministrada com orações. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 8 é a próxima a ser ministrada. E todos aqueles que são inscritos ou seguidores continuam a receber orações, mesmo após o término das nossas lives. E vamos à ministração de mais uma oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada e essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal, através do sangue do Senhor Jesus o Cristo, que está chegando agora junto conosco nesta madrugada, e que elas possam ver as tuas maravilhas, as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito, junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. A paz, a graça e a alegria ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. E vamos dar início à ministração do livro de 2 João, capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 13.
Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não convosco e falar de boca a boca, para que a nossa alegria seja cumprida. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 1 e único do livro de 2 João, é uma exortação do apóstolo João para tomarmos cuidado com a falsa aparência de santidade, com as falsas doutrinas, porque deixando bem claro que confessar ao Senhor Jesus não é somente por palavras, e sim por atitudes. Tanto é que ele mesmo deixou bem claro: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, herdará o reino do céu, porque me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Então é necessário examinar sempre como está escrito, para que possamos estar sendo a igreja do Senhor Jesus e dando um bom exemplo. Tudo para mais honra e glória a Deus, para como o apóstolo João aqui falou no versículo 8, para que não percamos o que temos ganho, para que verdadeiramente continuemos a conquistar cada vez mais e mais galardões espirituais, que não tem ouro nem prata nesse mundo que é capaz de adquirir. Apenas a nossa fidelidade, perseverança e prática da palavra da justiça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o próximo rebanho é o rebanho bendito par, de número 2, e o rebanho bendito ímpar, de número 1. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Lembrando que estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países. Então sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever nessa igreja virtual, para estar recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Livro de 2 Pedro, que contém 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. Livro de 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par, de número 2, livro de 2 Pedro, capítulo 3. E para o rebanho bendito ímpar, de número 1, livro de 2 Pedro, capítulo 3 também, para a meditação. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. É necessário estarmos sempre juntos em um só Espírito, sendo a igreja viva do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração. Os rebanhos foi explicado, mas eu vou repetir mais uma vez. O rebanho é porque lá em João capítulo 10, entre diversas outras passagens, mas uma delas, João capítulo 10, onde o próprio Senhor Jesus deixou bem claro que nós somos os seus rebanhos, e Ele é o único e verdadeiro pastor. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Próxima oração, a oração de número 9. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando e compartilhando. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nessa madrugada, nessa live da tua igreja virtual, @igrejas benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam de madrugada, que ao buscarem ao Senhor verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado, através do poderoso, santíssimo sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que age agora junto com a tua palavra, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que no final da live reservamos mais 12 minutos para estarmos interagindo com todos vocês em um só espírito. E lá no @MileOfertadim, de segunda a sexta,
até as 7h40, onde durante toda a live eu interajo com os comentários, respondo suas perguntas com porquê, pra quê e como. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E saibam que estamos E lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. É o que eu tô falando muito rápido? Se eu estiver falando muito rápido, me avisa. Porque enquanto eu tô sendo chamada de robô, aí eu sei que eu tô falando devagar. Mas se eu começar a não entender porque eu tô falando muito rápido, me avisa pra eu saber, pra eu dar uma diminuída, pra que todos vocês possam estar... Perdão, gente, pra que vocês possam estar entendendo. Para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembre-se de escolher seu número de 1 a 12, Senhor revelada, para a sua meditação. Vamos tentar dar uma diminuída. Vamos à ministração no livro de 1 João... Não, gente, perdão, é 2 Pedro. De onde que eu tirei a 1 João? Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo. É revelação aí pra alguém. Livro de 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 17. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 17. Ao vendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser santo trato e piedade, aguardando e apressão, e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Porque, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nós vemos a presença do Espírito Santo de verdade, sempre aqui através do ministério de sorteio, para a nossa edificação. Pois aqui justamente, mais uma vez, falando para tomarmos cuidado com as falsas doutrinas, para verdadeiramente apresentarmos as nossas atitudes, as nossas obras, para confessar o Senhor e Salvador de nossas vidas, e que para que não venhamos a nos misturar com aqueles que falam de Deus, mas não ensinam e não vivem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade. E ainda aqui no versículo 16 deixa bem claro que estavam adulterando as epístolas do apóstolo Paulo, como até hoje, infelizmente, ainda fazem. Então, como está escrito em João, capítulos 14, 15 e 16, o Espírito Santo, quem nos ensina todas as coisas e nos guia no caminho que devemos seguir. Mas para ele fazer tal coisa ao nosso favor, é necessário primeiro a nossa iniciativa, nós guardando e praticando as palavras e os mandamentos do Senhor Jesus o Cristo. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A abençoada ele falou, amém, feliz que vocês pregam a Bíblia, porque o Senhor Jesus afirmou em João capítulo 7, aquele que fala por si mesmo, busca a sua própria glória, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Nós não temos nenhuma religião, nós somos seguidores e praticantes da palavra, do evangelho e da justiça do Senhor Jesus o Cristo. E o próximo rebanho é o rebanho bendito par, de número 10, e o rebanho bendito ímpar, de número 9. E nós sempre trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar.
Lembrando, Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. Então, sempre acompanhe nossas lives de segunda a sexta, a partir de 00h07, para estarem recebendo uma palavra revelada do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Livro de Jó, que contém 42 capítulos. Livro de Jó, que contém 42 capítulos para meditação. O próximo a ser ministrado nesta madrugada, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos aqui sempre levando a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Abençoado, eu já falei, se você ficar contando com a notificação dessa plataforma, você nunca vai nos assistir, porque eles estão nos boicotando já há muito tempo, não só nessa rede social, como em todas as outras. E nós estamos aqui sempre pontualmente. Coloque o seu celular para despertar a partir de 00h07 aqui na @Igrejas Benditas. E o livro é o livro de Jó, capítulo 7, o rebanho bendito par, de número 10, livro de Jó, capítulo 7. E para o rebanho bendito ímpar, de número 9, livro de Jó, capítulo 8, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 12. Lembrando que no final da live estamos reservando mais 12 minutos para estarmos interagindo com todos vocês, tirando suas dúvidas com porquê, para quê e como, sobre as Escrituras Sagradas ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias. E vamos à ministração da oração. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossas e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nessa madrugada, junto conosco, através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nestas santas. E haja o sangue do Senhor Jesus Cristo nos guardando e revestindo contra todo o mal e toda obra do mal nesta madrugada e neste dia que vai se seguir. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração no livro de Jó, capítulo 7, do versículo 8 ao versículo 14. Os olhos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu, porventura, o mar ou a baleia, para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu, consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras. Glórias ao nosso Senhor e nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nesse capítulo 7 do livro de Jó, nós vemos as lamentações e as tribulações que Jó estava passando por falta de conhecimento, pois ele não tinha acesso àquilo que nós temos hoje em dia. Então devemos honrar a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas, examinando a palavra dele, aumentando a nossa fé e nos firmando sobre a rocha, que é o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para que Ele seja sempre o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na tribulação, e possamos recorrer a Ele nos momentos de angústias e tribulações, e nos momentos de alegrias, agradecer a Ele por estar presente em nossas vidas também. E o próximo rebanho é o rebanho bendito par, de número 4, e o rebanho bendito ímpar, de número 3, são os próximos a receberem a palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Lembrando sempre a todos vocês que estamos aqui trazendo a palavra do Senhor Deus através do Ministério de Sorteios, que é bíblico.
porque é a melhor forma de dar total direção ao Senhor, o Espírito Santo, para falar ao coração de todos vocês. Livro de Cantares, que contém 8 capítulos. Livro de Cantares, que contém 8 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, exaltando e glorificando mais e mais o santíssimo nome do nosso Senhor, compartilhando, divulgando e anunciando a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, pois estamos aqui para ajuntar as igrejas do Senhor Jesus o Cristo, que somos nós, os seres humanos. O livro de Cantares, capítulo 8. Cantares, capítulo 8, para a meditação do rebanho bendito par, de número 8, e do rebanho bendito ímpar, de número 7. E também lembrando a todos vocês que nós estamos aqui para fornecer a vocês proteção nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Independendo da rede social em que estiver nos acompanhando, você vai encontrar as informações necessárias para você ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, basta você abrir o perfil e lá no @milaofertadim ou no @Igrejas Benditas, na aba de seguindo, em que você vai encontrar o vídeo fixado com as informações necessárias para você ofertar para essa obra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Mas lembre-se sempre de antes conferir nas Escrituras Sagradas o porquê de você estar tendo que fazer, a necessidade de você fazer isso, pois nós não estamos aqui pedindo, apenas explicando a necessidade que há em você fazer. Então é nesse momento que você examina nas Escrituras Sagradas como fazem as verdadeiras igrejas do Senhor Jesus, como as lá de Atos capítulo 17, versículo 11, que ao ouvirem a pregação de Paulo, iam examinar nas Escrituras para ver se o que Paulo estava falando era aquilo que estava escrito. Tudo para a honra e glória do nosso Deus. E vamos à ministração de mais uma oração. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração é a oração de número 4. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Para todos que estão chegando agora, para todos que estarão ainda por vir. Para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E haja o santíssimo sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, guardando, revestindo, purificando e libertando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início à ministração no livro de Cantares, capítulo 8, do versículo 7 ao versículo 13. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Temos uma irmã pequena que ainda não tem peitos. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que dela se falar? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Eu sou um muro e os meus peitos como as suas torres. Então eu era aos seus olhos como aquela que acha paz. Teve Salomão uma vinha em Baal-Amon, entregou esta vinha a uns guardas, e cada um lhe trazia pelos seus frutos 1000 peças de prata. A minha vinha
que tenho está diante de mim. As 1000 peças de prata são para ti, ó Salomão, e 200 para os guardas do seu fruto. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 8 do livro de Cantares, vemos ali o povo do Senhor Deus mais uma vez interagindo com o comércio, porque a vinha também é uma fonte de comércio, um tipo de comércio. Tanto é que aqui fala sobre 200 para os guardas, as 1000 peças de prata para o Salomão, que é a pessoa que a dona da vinha, estava ali separando para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E também vemos aqui como que nada nesse mundo é capaz de custear uma alma, uma vida. Então devemos examinar as nossas obras e os nossos frutos, as obras e os frutos da nossa liderança, para ver o valor que eles estão dando para aquilo que não tem preço. Por isso que temos aí as nossas mais de 40 denúncias em que estamos oferecendo dinheiro e é material de trabalho para todos vocês, mais de 50 exatamente denúncias, para que vocês possam estar examinando as obras e os frutos. Denúncia de número 32 é a que eu estarei apresentando agora para todos vocês. A paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos sempre aqui ao vivo, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do nosso Senhor Deus. E em nossa denúncia de número 36, em João 7, versículo 38, está escrito: e foi o próprio Senhor Deus quem falou para crer nele, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Examine em Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Por esse motivo, pedimos que examinem com atenção em João, capítulo 14, versículos 23, 24 e 26 e 27, em João capítulo 16, versículos 13 a 15 e em Salmos capítulo 82. Pois como você será capaz de examinar nas Escrituras, nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que, se o Espírito Santo não está te ensinando todas as coisas, é porque a fonte do seu segmento de fé espiritual religioso não está sendo como está escrito na Bíblia Sagrada. E examine você e o seu segmento de fé, pois isto é um mandamento do Senhor Jesus o Cristo. Examine em Mateus capítulo 7 e em João capítulo 7, versículo 24. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que esses capítulos citados foram anulados e também que a nossa afirmação é uma mentira, vai receber um prêmio de 3 milhões de reais em dinheiro, para que vocês tenham material de trabalho para se posicionar, repreender e verdadeiramente exercer juízo e justiça, como mandam nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus. Rebanho bendito par de número 6 e rebanho bendito ímpar de número 5 são os últimos a estarem recebendo a palavra do Senhor para a sua meditação. Lembrando que estaremos ministrando mais a palavra do Senhor Deus no decorrer dessa live e que no final da live eu estarei sorteando mais 7 números para que você saia dessa live com no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Eu dou sempre apenas uma introdução aqui, mas é necessário que você interaja com a palavra do Senhor Deus, lendo o capítulo todo, seja onde você estiver, para trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de Romanos, que contém 16 capítulos. Livro de Romanos, que contém 16 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Em mais 12 minutos no final dessa live, estarei interagindo com vocês, tirando suas dúvidas com o porquê, para quê e como, sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada, juntamente com o nosso sacerdote e apóstolo. Eita glória, olha! Livro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Para a meditação do rebanho bendito par de número 6, livro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 11, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5, Romanos, capítulo 11, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. É muito importante nós estarmos examinando as Escrituras da Bíblia Sagrada, crendo no Senhor Deus como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada.
Vamos à administração de mais uma oração, lembrando que todos aqueles que são inscritos ou seguidores continuam a receber orações, mesmo após o término desta live, pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, também pelo nosso sacerdote e apóstolo. Oração de número 1 é a próxima a ser ministrada para levar a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nessa live, e que haja o sangue do Senhor Jesus, o Cristo, nos protegendo e guardando contra todo o mal, e que haja a presença do Senhor nessas vidas, que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem a planta de seus pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A paz e a graça e a alegria, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Romanos, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de quem tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 10 do livro de Romanos, vemos o apóstolo Paulo exortando aos seus discípulos a verdadeiramente estarem tomando sempre muito cuidado, examinando com muita atenção, não seguindo o próprio entendimento, para não cair nas ciladas da falsa santidade, da falsa justiça. Pois lembrando, uma meia-verdade é uma mentira, porque não existe meia-verdade. Ou é 1000% a verdade, 1000% a justiça do Senhor, ou é como o Senhor determinou, ou é o errado, é a falsidade, é a mentira. Ah, Milena, mas é uma mentira de muita boa intenção, é para confortar um coração, é para ajudar uma alma. O Senhor não precisa que você minta, que você peque, que você cometa injustiça, que você cometa qualquer uma transgressão para poder verdadeiramente ajudar almas. Pois a palavra dele, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E é necessário examinarmos sempre com muita atenção e cuidado para nunca desviar e perverter os nossos caminhos. Ah, Milena, mas é uma doutrinazinha só, somos todos seguidores de Cristo, a gente crê tudo no mesmo Deus. Examine as Escrituras Sagradas e tome muito cuidado para não acabar indo no caminho largo da omissão, o caminho dos bodes, onde não tem obras, não tem frutos, mas tem muito conforto para a carne. Devemos lembrar que o Senhor Jesus deixou bem claro: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, primeiro abandona o que você acha, a sua opinião, o que você pensa ou imagina, veste a camisa do Senhor Jesus e não uma bandeira religiosa, porque aí sim você estará verdadeiramente caminhando para a salvação, caminhando para ser um dos benditos do Pai. Mateus 25, do versículo 31 ao versículo 46. Vamos ao livro a ser ministrado, lembrando que essa será uma palavra do Senhor Deus para a meditação de todos nós nesta madrugada, para a Amazônia Glória do Senhor Jesus, e daqui a pouco estaremos separando mais 12 minutos para estarmos interagindo com vocês, tirando suas dúvidas, com porquê?
para quê e como sobre as Escrituras Sagradas ou uma de nossas mais de 50 denúncias. Livro de Esdras, que contém 10 capítulos. Livro de Esdras, que contém 10 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Tudo para a Amazônia e Glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro de Esdras, capítulo 10. Esdras, capítulo 10, é uma meditação revelada pelo nosso Senhor Deus para todos nós estarmos meditando, para o Senhor falar aos nossos corações. Não foi nada do meu coração, da minha vontade, muito menos de manipulação nem vontade do maligno. Pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor Deus, quando era isso que eu ia falar. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E nós estamos sendo aqui para ser um canal, um caminho, instrumento, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para falar ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Livro de Esdras, capítulo 10, é uma meditação para todos nós. Vamos à ministração, nas orações, mais uma oração a ser ministrada, tudo para mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 7, para mais honra e glória, nosso Senhor Deus. Abençoado, não se preocupe, porque se verdadeiramente comentários de uma rede social, numa internet, fossem capazes de desvirtuar, de desfirmar a minha fé, de acabar com a minha fé, então eu não teria fé. Porque se o Senhor Jesus deixou bem claro que uma fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de mover montanhas, então verdadeiramente a minha confiança, a minha fé, a minha convicção não está vindo de elogios, de pensamentos, achismos dos seres humanos, e sim é na palavra do Senhor, no Evangelho, na sua justiça. Eu fiz prova do Senhor na minha vida, porque o simples fato de eu existir já é a prova que meu Senhor existe, porque minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu e meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde, na presença do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Já são mais de 20 anos de preparação para darmos início a essa obra, da qual agora todos vocês podem ter acesso à palavra do Senhor, à sua justiça, ao seu Evangelho, sem doutrinas, sem dogmas, sem costumes dos seres humanos, apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas. Pois, como está escrito verdadeiramente nas Escrituras da Bíblia Sagrada, exatamente, mas agradecemos aí a preocupação de todos vocês, a interação de todos vocês, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos à ministração da oração de número 7. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, e que haja o sangue do Senhor Jesus o Cristo as limpando, guardando e protegendo, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Porque verdadeiramente abençoado, nós chegamos em um nível, um patamar que foi conquistado através de esforço, através de perseverança, através de renúncia, através de examinar e praticar as Escrituras Sagradas, em que nós podemos simplesmente chegar ao tal ponto de pegar as Escrituras da Bíblia Sagrada, colocar a mão sobre ela e deixar bem claro, se nós estivermos de alguma forma mentindo, adulterando ou acrescentando nas Escrituras Sagradas, se o nosso coração for maligno em relação ao reino dos céus, ao Evangelho, à justiça, à criação dessas lives, desses canais, a toda interação que nós fazemos com vocês, que todas as pragas e as maldições que estão escritas no livro desta profecia caiam sobre todos os setores de nossas vidas e que o Senhor não tenha misericórdia de nossas almas. Mas verdadeiramente ainda podemos desafiar a todos os outros a fazerem o mesmo, pois estamos aqui sinceros, transparentes, firmados e firmados sobre a rocha, que é o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos à ministração no livro de Esdras, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele
de Israel uma muito grande congregação de homens, e de mulheres, e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres, e tudo o que é nascido delas, conforme ao conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandado, do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faze assim. Então Esdras se levantou e ajuramentou os maiorais dos sacerdotes e dos levitas e a todo o Israel, de que fariam conforme a esta palavra, e eles juraram. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na recâmara de Jeoanã, filho de Eliasibe, e vindo lá, pão não comeu e água não bebeu, porque estava anojado pela transgressão dos do cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 10 do livro de Esdras, nós vemos aqui a importância que há em se posicionar verdadeiramente para fazer a diferença, e do ajuntamento de todos agora em um mesmo caminho, em um mesmo propósito, de se purificar, de se limpar, de buscar verdadeiramente retornar para a presença do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. É isso que devemos estar examinando sempre com muita atenção e cuidado, pois a maldição sem causa não vem. Palavra do Senhor Deus nas Escrituras da Bíblia Sagrada, se não me engano, Malaquias capítulo 4. É importante agora nós estarmos sempre examinando em um só Espírito, crendo no Senhor Deus como está escrito. Pois como o próprio Senhor Deus afirmou, coloco perante vocês as bênçãos e as maldições. Escolham, pois, as bênçãos para que viva tu e a tua descendência. Estamos aqui escolhendo as bênçãos e ensinando a vocês o caminho verdadeiro, como está escrito, para terem as bênçãos. Lembrando que o de ontem ficou escrito. Exatamente. Lembrando, gente, que o sorteio de ontem eu acabei esquecendo de fazer, mas ele ficou salvo lá na descrição do vídeo, em outra rede social, coloquei até no comentário também, para que vocês possam ver o resultado da live anterior. Me fala sobre o Salmo 109, que eu lancei aqui para quem está fazendo chacota. Ah, você já falou, então, que eu tô em pouco tempo, eu tenho que voltar aqui. Ele tá mandando amaldiçoar de novo. Não, maldição sem causa não vem. É aquilo que é necessário a gente examinar. Vamos lá, se escolha o seu número de 1 a 7 para você estar recebendo uma palavra do Senhor Deus revelada para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 7. Zacarias, capítulo 7, se você escolheu o número 7. Daqui a pouco estaremos reservando mais 12 minutos para estar interagindo com todos vocês. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1 e único. 2 João, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, se você escolheu o número 4. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Jó, capítulo 7. Jó, capítulo 7, se você escolheu o número 5. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 8. Cantares, capítulo 8, se você escolheu o número 1. Se de 1 a 7 escolheu o número 3, livro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, se você escolheu o número 3. E para quem escolheu o número 2, livro de Esdras, capítulo 10. Esdras, capítulo 10, para todos aqueles que escolheram o número 2 e para todos nós nesta madrugada. E eu vou dar aqui um comunicado para todos vocês. Enquanto isso, vão deixando aí nos comentários perguntas com porquê, para que e como, sobre as escrituras sagradas ou uma de nossas mais de 50 denúncias, em que daqui a pouco eu estarei interagindo com todos vocês. Então, muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número
para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além das orações realizadas durante as lives, vocês também recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo, além de terem a flexibilidade nos horários, desde o horário da manhã até o horário da madrugada em nossas igrejas virtuais, que nessa rede social aqui vocês encontram o link na descrição, nas outras vão encontrar na foto de perfil. E também para vocês buscarem ao Senhor Deus, seja onde você estiver, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois cada uma delas valem desde 12 milhões até 120 milhões de reais e elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando conosco, o obreiro recebe seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretaria de trabalho, emprego, e todos têm a oportunidade de fazer a sua obra para com o Senhor Deus. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deu uma acelerada ali porque o tempo deu. Estaremos agora interagindo com todos vocês para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A abençoada veio perguntar: qual foi a maior experiência espiritual que você teve com Jesus? Então vamos lá, que são muitas, então não posso nem entrar nesse quesito aqui agora. Mas uma delas já começa, que eu não estaria viva aqui hoje se não fosse verdadeiramente as palavras, promessas do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para com o nosso líder nesse ministério. Estou falando muito rápido, perdão. Para com o nosso líder nesse ministério, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí, pode começar? Pode? Tu vai comentar alguma coisa? Pode começar. Para mais honra e glória do Senhor e Salvador do Senhor Cristo. Ah, e aqui comentaram: o Evangelho é por amor, sem maldição. Ô querida, há um só corpo e um só Espírito. Então vamos examinar nas Escrituras da Bíblia Sagrada com muita atenção. O Evangelho é por amor, sem maldição? Sendo que o próprio Senhor Jesus deixou bem claro que veio trazer guerra, veio trazer espada e não paz. Então devemos examinar com muita atenção e cuidado. Lá em Apocalipse capítulo 2, ele amaldiçoou até mesmo os filhos daqueles que não só praticavam, como também cooperavam com aqueles que praticavam iniquidade. Apóstolo? Bom, abençoado. Em primeiro lugar, vocês têm que saber, eu salvo vocês todos com a paz e graça de Jesus, vocês têm que saber que o Evangelho não é título para ninguém ser. O Evangelho é uma atividade, é graça, é uma obra, é obras que o Senhor Jesus fez. Não é título para ninguém dizer que é evangélico. Então o Evangelho, ele não é amor. O Evangelho não é amor, certo? Porque o amor é uma coisa, o Evangelho é outra coisa, tá bom? Exatamente. Essa aparência de santidade que as pessoas colocam, e aí termina realmente... Porque aquilo que eu falo para vocês que eu sou médico é mole. Se eu falar para o médico vai dar ruim. Exatamente. Por isso o senhor líder até agora não vem aqui para poder falar comigo. Exatamente. E é muito importante estar examinando sempre as Escrituras Sagradas. Ele falou: um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só batismo. Ele também é a cabeça. Efésios capítulo 4. Exatamente, Efésios capítulo 4. Não, que ele está falando sobre o corpo de Cristo, ele não entendi simplesmente por que ele está querendo questionar a gente sobre isso. Porque a gente está sempre aqui deixando bem claro que para formar o corpo de Cristo é necessário todos os membros estarem juntos. Pode falar, professor. É porque ele está fazendo propaganda. Ele está fazendo propaganda da igreja dele como... Ah, entendi. Qual é a igreja dele que ele falou? Ele falou qual é o nome da igreja dele? Fez propaganda e não falou o nome da igreja. Vamos lá? Fala o nome da igreja aí, abençoado. Qual a sua igreja é abençoada? Repete ela aí, por favor, para a gente poder saber. Para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 25 países. Aí o abençoado ele comentou: você acredita que na eternidade iremos encontrar nossos parentes e os animais que cuidamos na terra? Então, aquilo que está escrito. O animal não, os parentes, sim. Exatamente. Até não se assuste que se os seus parentes todinho dizendo ele ser evangélico, você chega lá e não encontrar nenhum. Encontrar os vizinhos que você tem do teu lado, que você nem imagina, você é aqui? Fala, pô, eu tô aqui. Mas os seus parentes, por ter um título de evangelho, pode não estar lá, tá bom? Exatamente. Então vigia. Ele falou Igreja de Deus Internacional. Não faz isso não. Eu conheço muito bem isso aí, ó. Eu já passei por aí já, ó.
Como por Eu já todas as passei por todas as igrejas, tá bom? Glória ao nosso Eu já Deus. passei por aí, não posso mentir. Eu já passei por aí. Certo? Exatamente. E não é que somos todos membro, não. O membro é a denominação. Isso aí é o membro, que é formado pelas células, que são as pessoas, as igrejas do Senhor Jesus, que se reúnem ali embaixo daquela bandeira denominacional. E o abençoado perguntou, por que os animais não, apóstolo? Porque os animais, verdadeiramente, é como está escrito. Os animais, eles não têm alma. Aliás, para se dizer assim, não tem espírito. Exatamente. Vou dizer assim, não tem espírito, por isso que realmente não vai. Os animais foram criados para poder nos servir. Gente, eu não tô entendendo. Que história é essa de tira o gênero fora? Eu não entendi. Expliquem aí, por favor, pra gente poder estar examinando esse cliente com muita atenção. Para a Amazon e Glória, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém anteriormente tinha perguntado, vocês não falam do Espírito Santo? A gente fala sim. dele, a gente aprende com ele. Pode falar. A gente temos até uma denúncia aí, que as pessoas confundem Espírito Santo com o Espírito Santo. Exatamente. Há uma diferença gigantesca, muito grande. Exatamente. É por esse motivo que você tem que perguntar até o teu líder o que é, porque eu tenho quase certeza que ele não sabe, porque se ele soubesse, ele ia saber fazer um culto em espírito e em verdade. É a nossa denúncia de número 21, em que nós afirmamos que há sim uma grande diferença entre Espírito Santo e o Espírito Santo. Mas se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que não há uma grande diferença entre Espírito Santo e o Espírito Santo, com base na Bíblia Sagrada, ambos vão receber 2 milhões de reais em dinheiro cada. A abençoada ele comentou, eles têm espírito sim, o cachorro sente medo igual o ser humano, Não, logo ele tem espírito, o cordeiro tinha sentimento, espírito. emoção, se ele pode sentir. Isso aí não é... Mas o espírito divino não tem não, tá bom? Exatamente. Tudo para mais uma glória no Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí ele voltou, aquele que tá questionando, fazendo propaganda da igreja dele, falou que... Não falou nada disso não. Aí como é que tá acrescentando, ó. Apóstolo Paulo falou que Deus nos pôs por último. Não entendi o que você comentou, abençoado, o erro de digitação aí. Mas ele tá querendo questionar que o apóstolo Paulo foi o último apóstolo? Então, não tem base nenhuma. Por aí, ó, se tem uma coisa que, nesse segmento de fé que você tá aí, que eles não conhecem nada mesmo, se refere Bíblia. Até pelo contrário, o líder lá não é nem um apóstolo, não é nem um bispo. Já sabe, não quero falar o nome o que é, mas você já sabe que não é isso. E ele não tem autoridade nenhuma para poder realmente dirigir uma igreja. Exatamente. E aí, tanto é que a gente tá aí oferecendo 120 milhões de reais em dinheiro pra quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, e até agora ninguém apareceu. Porque deixando bem claro, gente, a seriedade com que a cada uma dessas denúncias, em que nós temos que cumprir com a palavra que sai da nossa boca. Não só espiritualmente, como naturalmente também. O advogado mais incompetente ia arrancar todo esse dinheiro da gente se a gente não tivesse uma base fundamentada e sólida para provar nas escrituras sagradas que o que a gente fala, apresenta e pratica é a verdade. Tudo para a Amazon e Glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele ontem abençoado falou, então se vai encontrar todos os parentes, há uma abençoada aí, tá lascada porque ela teve mais de 15 maridos. Aí, tá igual aquele Então, povo tá lá bom, do... Senhor, então se uma mulher se casar com os 7 irmãos, Exatamente. morrer, quem vai encontrar lá no final? Por isso que é muito importante examinar sempre com muita atenção, porque as escrituras sagradas deixam bem Vamos claro. lá, faz mais perguntas aí, faz aí, que tudo que vocês imaginar, pensar e falar, a Bíblia Sagrada tem resposta. Exatamente. O nosso dever aqui é falar como está escrito, porque eu não quero perder minha salvação. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos aqui sempre ao vivo e em todas as redes sociais. trazendo a Nós palavra estamos de Deus. oferecendo 10 milhões de reais, que eu estou afirmando. A nossa igreja virtual, ela é muito mais eficiente do que qualquer um templo religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Perdão, gente, tô E falando aí, muito quer rápido. dizer, até agora não apareceu nenhum líder para dizer assim, não, mas a minha não sei o quê. Ó, e é 120 milhões de reais que está nesse negócio. Exatamente. 120 milhões em uma só. Sem Então. contar as mais de 50. Então pronto. Que aí já ultrapassa do 1 bilhão. E aí estão pedindo para poder mostrar o dinheiro. A gente não pode mostrar o dinheiro Não, aqui. o que vocês têm que fazer é mostrar o livro da Bíblia Sagrada onde está fundado a verdade de vocês. É só isso. O meu eu estou mostrando. Estou falando assim, ó. Tá aqui, está escrito. Agora é só você mostrar onde é que você anula isso que está escrito. E aí não tem como.
as escrituras não podem ser revogadas. Ali o cara da igreja da Internacional falou que nosso líder teve acesso à Bíblia original que está na Inglaterra. Então você ter acesso à Bíblia original e agora você examinar a Bíblia original é outro detalhe. Bom, segundo detalhe, nossa Bíblia também tem mais de 1000 anos. Bom, Pode falar, não, apóstolo. eu quero só te falar só um negócio só. Na Bíblia de vocês, que nós temos uma aqui, lá está escrito bem claro que o reino de Deus está entre nós. E o reino de Deus está dentro de nós, na Bíblia original, tá bom? Exatamente. E eles realmente pecaram nisso aí. A Bíblia de vocês diz que caridade é amor. Lá em João capítulo 4. É um erro gravíssimo. Eu estou querendo encontrar com ele. Exatamente. Eu estou com a Bíblia dele marcadinha esperando eles. Aí, Exatamente. dessa igreja de vocês aí, Para eu quero falar o nome. Deus. Tá bom? E deixando bem claro, se o Senhor Deus não tiver nos abençoado com 1000 vezes mais de todo esse dinheiro que nós estamos apresentando aí na internet, que todas as pragas e maldições que estão escritas no livro dessa profecia caem sobre todos os setores de nossas vidas, que o Senhor não tenha misericórdia de nossas almas. Pois lembre-se sempre, a nossa palavra é sempre sim, sim, não, não. A gente fala daquilo que é certeza, daquilo que é verdade, daquilo que verdadeiramente traz a edificação na palavra do nosso Deus, o Todo-Poderoso. E o abençoado, ele perguntou por que esse rapaz que está falando não aparece na live. Rapaz, aí eu elogio. Vamos lá. O ancião que está ali atrás. Esse é abençoado mesmo. O ancião que está ali atrás. Obrigado. Ele é o nosso sacerdote e apóstolo desse ministério, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigado. Está aí como está. Glória. É o nosso sacerdote e apóstolo desse ministério. Glória ao nosso Senhor e Salvador Senhor Cristo. Ele não aparece na live porque, como eu acabei de fazer aqui, deixando bem claro, verdadeiramente nós estamos aí oferecendo milhões de reais em dinheiro na internet. E para evitar também confusão e tumulto, qualquer coisa, nosso sacerdote apóstolo, que continua fazendo trabalho de casa em casa, trabalho em ruas, hospitais, comércios, em tudo quanto é canto, levando a palavra do Senhor Deus às escrituras sagradas, fazendo a obra do Senhor Deus, ele não se aparece aqui na rede social de forma pública, para continuar nesse anonimato aí, podendo interagir aonde for necessário, sem nenhum tipo de desconforto, assim, natural. Porque antes, lá no começo da caminhada dele, eles ficavam seguindo igual o apóstolo Paulo lá, o apóstolo Paulo e os outros apóstolos. Começavam a achar que ele era Deus, e aí com isso ele não gostava, e assim como o apóstolo Paulo lá repreendeu, deixou bem claro, eu sou humano como vocês também, mas eu prego o Deus vivo. Tudo para a Amazônia e glória do Senhor. Eu posso garantir vocês aí que eu tenho quase 30 anos de jejum todos os dias, ininterrupto. Ininterrupto, né? Aí? E oração de madrugada também, sem faltar nenhum dia, mais de 2 horas de joelho. E subir do monte toda semana. E abençoado, só acabou o tempo da live, mas fizeram pergunta agora. Aí, rápido, ó. Vai. É verdade que Adão teve 2 mulheres, Eva e Lilith? Não. E aqui, próxima. Quando Noé chamou cada casal de animal para a arca, será que não era importante mesmo eles não estar na eternidade? Não entendi. Como é que é? Não. Quando Noé chamou cada casal de animal para a arca, será que não era importante mesmo eles não estar na eternidade? Ah, abençoado, isso aí foi aquecido. Entendi, agora entendi. Já entendi. Não porque ele não chamou nada, foi Deus que enviou para ele e colocou lá dentro ainda fechou a porta por lá de fora para Noé não desistir. Exatamente. Bom? E infelizmente o tempo acabou, gente, por isso que eu tô aqui mais apressada. Agradeço a presença de todos vocês aqui. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives a partir de 00:07. E fiquem com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Meu muitíssimo amém. E eu gosto muito de animal, tá bom? Exatamente. Eu já criei 22 cachorros grandes, Acabou, tá bom? já cortou. Glória do nosso Senhor Deus.